escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Olá, estamos começando o Rede de Olhares de hoje aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. No dia 4 de agosto foi comemorado o Dia do Padre e este é o tema de hoje do nosso programa. E nós começamos o nosso programa de hoje, a nossa parte musical, com Ezequiel Dalpozo, que também é padre e músico. Tudo bom, padre? Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem também a quem nos assiste, a nossa saudação. Alegria de estar aqui junto dos nossos seminaristas, que são vocacionados para o sacerdócio, e também junto de outros colegas padres. Padre, o que surgiu primeiro? A música ou a vocação para ser padre? Ou os dois ao mesmo tempo? Na verdade, a música, não sei. Né? O fato é o seguinte, que a vocação de padre, ela vai acontecendo a partir de pequenos sinais que a gente sente no coração. A gente tem que perceber, bom, nisso que estou fazendo, eu me encontro, sinto que sou feliz nisso e penso que posso perseguir esse caminho para ajudar pessoas, para servir. Então, a vocação é algo assim que a gente sente, não tem nada de mágico, não tem nada que Deus diz claramente e chama. Então, essa é a vocação de padre. E a questão da música eu sempre tive desde criança. Eu lembro que eu cantava muito desde criança. Nós morávamos no interior, por isso eu largava a voz e talvez isso também ajudou para que eu criasse uma consistência na voz. E vem antes até da vocação de padre, mas eu lembro que desde criança também eu tinha essa motivação da vocação de sacerdote. E a música também é uma outra forma de levar a palavra aos fiéis, a quem vai à igreja. Na verdade é um instrumento, ela sozinha, ela pode ajudar. Música, a vida tem música em todas as situações, tem música da hora da morte, tem música do nascimento, tem música em todos os ambientes. Mas eu creio que a música, na dimensão da evangelização, ela tem uma força de despertar. Naturalmente que ela precisa ser acompanhada da palavra, porque o que faz com que a pessoa mude e crie uma consistência também na fé é a palavra que ela escuta e que vai abrindo a mente e o coração para que ela seja, de certa forma, mais seguidora do Cristo. Padre Ezequiel, apresenta o seu... Então, esse jovem aqui é Leonardo Velho Soares, é músico bom mesmo. Na verdade, ele coordena a nossa banda, tem 19 anos, mas começou a tocar aos 9 anos, por isso tem um tino musical muito grande e me acompanha. E ele, quando ele era bem adolescente, eu apresentava ele como candidato ao sacerdócio, mas depois ele começou a se enamorar pela música e já não quis mais. Daqui a pouquinho a gente retoma a conversa com vocês então. Tá bom. Padre Leonardo, hoje o que é necessário para uma pessoa que deseja ser padre, que sente essa vocação? Quais os caminhos que ele deve percorrer? Bom, primeiro é discernir exatamente se a pessoa foi chamada, se ela acredita no chamado. Para a igreja, a vocação sacerdotal é um dom, ou seja, nós cremos que brota do coração de Deus um chamado para que alguém venha ao serviço da igreja. E é evidente que a igreja, desde o século XVI, tem estruturas para acompanhar aqueles que estão discernindo esse chamado, né? Então, o primeiro passo é acolher a pessoa, né? Escutá-la,
Depois, se nós conseguirmos perceber, não, de fato, há sinais de vocação, há sinais de que essa pessoa foi chamada ao ministério. Bom, então nós a trazemos para o seminário, né, que é a maneira formal, por assim dizer, que temos também de acompanhar o discernimento e o amadurecimento da vocação. Padre Daniel, você também, além de padre, tem outra profissão. Conta um pouco para nós sobre essa profissão. Você é engenheiro químico também, né? E o que veio primeiro? Essa formação ou a vocação? Exatamente. Profissão e vocação são dois assuntos, digamos assim, díspares. Eles não se identificam um com o outro, né? A vocação é muito mais muito anterior, é muito mais interior. A vocação, nós ouvimos um chamado de Deus, e a profissão é aquilo que nós trabalhamos, fazemos. Para esclarecer, eu sou formado em engenharia química, mas não exerço a profissão porque optei por orientar toda a minha vida para o sacerdócio, né? A demanda é muito grande, né? Muitos fiéis aqui na nossa região da Serra, principalmente, e não teria como conciliar a vida sacerdotal com uma profissão. Então, desde que eu optei por entrar no seminário, eu sabia que eu não seguiria na engenharia química, o que com certeza foi algo que me trouxe uma bagagem muito grande de conhecimentos e agora me possibilita aplicar no sacerdócio aquilo que eu aprendi, né, na faculdade. Frei Laércio, explica para nós, até para o pessoal de casa, a diferença de padre e frei. Bom, eu sou frei capuchinho. Nem todos os freis são padres, né? A palavra frei quer dizer irmão. Então, nós freis somos irmãos, moramos em fraternidade, em comunidade. No mínimo 3 freis, então de 3 a 5, aonde eu estou morando, somos 5 freis. Então, nós temos tudo em comum, desde a parte econômica, os projetos em comum, todos os trabalhos que a gente assume, então as paróquias que a gente assume, não é só o pároco que assume, é a fraternidade, são todos os freis. Como eu disse, nem todos os freis são padre. A maioria são. Bom, eu sou ordenado, né, vou para o 3º ano de padre. E então, primeiro a gente faz a formação para ser frei, para a vida religiosa. Depois também, quem segue a vida de sacerdócio faz a formação para ser sacerdote. Mas temos também freis que exercem profissão. Então, temos freis formados em administração, direito, jornalismo, inserido em diversos meios da comunidade. Um frei, ele pode conduzir uma missa? Ele tem essa palavra, esse poder, digamos assim? Se for ordenado padre, sim, né? Se for padre. Se for irmão, não. Né? Porque, como irmão, ele é leigo, não faz parte da hierarquia da igreja, digamos assim, né? Das ordens. Não é diácono, são 3, o diácono, o presbítero, o padre e nem bispo. Então, o frei não faz parte dessa hierarquia. E para ti, quando tu decidiu entrar para essa parte da igreja, tu teve que escolher ser padre, ser frei? Como foi essa decisão para ti? Sim, a gente faz essa escolha. Quando eu pensei, na verdade eu não sou da região de Caxias, eu sou catarinense, numa cidade chamada Nova Veneza, próxima a Criciúma, litoral sul. E quando eu pensei, eu queria ser padre, nem sabia a diferença de ser frei, mas queria ser padre missionário, como os freis capuchinhos, que lá fizeram missões populares. Então busquei o meu pároco, um padre diocesano, busquei orientação, fiz o acompanhamento vocacional na diocese, daí realmente disse, não, eu quero ser padre missionário. Essa era a minha ideia, né, de ser padre missionário. Aí fui descobrir, então, que os freis, depois fui descobrir a diferença entre frei e padre. Mas o meu desejo primeiro era ser padre missionário, para trabalhar nas missões populares. Claro que hoje eu não estou nas missões, né, porque depois a gente também... Aquele primeiro chamado a gente vai entendendo ele melhor, tem outras pessoas na formação, outros padres, freis, que vão ajudando a gente a entender melhor o chamado. Perfeito. Para você, Padre Josimar, como foi essa decisão, essa escolha, de onde surgiu? Como foi para você? Um processo lento de discernimento, né? Primeiro veio um convite para ingresso no seminário e não havia clareza da minha parte em ser padre ou não, mas havia uma disponibilidade formativa
E a partir do ingresso no seminário, esta disponibilidade formativa para aprofundar e justamente discernir. E foi no seminário que eu discerni, eu não utilizaria a expressão certeza, mas clareza. Fui tendo cada vez mais clareza de que Deus me chamava para isso, de que esta é a minha vocação e de que há esta possibilidade bem real e que já passa da possibilidade para a concretização também da felicidade, de ser feliz. Deus quer que sejamos felizes e eu vejo isso cada dia mais, de que sou feliz sendo padre, sendo sacerdote. Maravilha. Vou conversar com essa moçada aqui que está nesse processo. Tudo bem? Como que é seu nome? Natan. Natan, conta para nós quais são os desafios do início. Você é seminarista. Quais são os principais desafios hoje para ti? Bom, no começo, o maior desafio foi de sair de casa, né? No começo, quando entrei no seminário, eu não sabia bem como que era. Então, no começo foi difícil me acostumar para estar longe dos pais, dos amigos. E hoje o desafio mais difícil de decidir mesmo é a certeza de qual caminho escolher. Nesse processo que eu sou propedêutico, é de discernimento, de escolher o caminho, né? Que depois, ano que vem, tem a filosofia, e agora é a decisão, né? Você continua a filosofia ou não. Propedêutico é esse processo intermediário, digamos assim, da escolha. Conta um pouquinho para nós o que significa esse propedêutico. Eu fiquei 2 anos no seminário menor, na Aparecida, que é o ensino médio. E agora entrei no propedêutico. O propedêutico seria uma introdução. A gente começa algumas cadeiras na filosofia e ainda acompanha também os padres, as comunidades. A gente já tem uma noção, né? Depois daí, a gente continua, a gente vai para a filosofia e segue. Depois da filosofia tem a teologia. Perfeito. Para você, quais são os principais desafios hoje? O que tu enfrenta? Como está as tuas decisões em relação ao teu futuro? Como que é teu nome, desculpa? Me chamo Erison Emer. E a caminhada no seminário, assim, ela é composta por muitas coisas, né? Dentre elas também os desafios, mas também as alegrias, né? E dos desafios, assim, como o Natan já disse, a saída de casa e esse processo, daí eu enfatizaria aqui o processo de adaptação numa nova realidade. Uma realidade totalmente diferente da de casa, né? Quando você está com a família, com a mãe, com os irmãos. Você é natural de que cidade? Natural de Garibaldi. Garibaldi. E a tua família apoia? Como que eles se relacionam com você em questão a isso, né? O que eles dizem para ti? Certo. Um apoio é comum ter, assim, né? Ainda mais, por exemplo, a minha bisa, essa parte, assim, que são pessoas muito mais religiosas, eles apoiam muito, né? E aí, mas como lá em casa, a minha mãe e meus irmãos, assim, eles não são pessoas muito de igreja, né? Não tinha uma caminhada muito, assim, com a igreja. Daí foi meio estranho para minha mãe, assim, eu ter decidido entrar no seminário, né? E eles não tinham muito essa relação com a igreja, mas como partiu de ti, da onde tu te relacionou com a igreja? Foi, claro, depois que eu terminei a etapa da catequese, né, eu também, de certa forma, abandonei a igreja, assim, dá para dizer. Mas aí depois eu ingressei num grupo de jovens, e aí dentro desse grupo de jovens, com os retiros, com toda... estava me inserindo novamente em toda essa realidade da igreja, e aí foi nesse meio, de inserir-se de novo na realidade e retomar, né, a ideia religiosa, assim, e continuar. A nossa equipe de reportagens foi até o seminário e conheceu um pouco mais da rotina desses garotos. Quando terminou de falar, disse a Simão: "Rema lago adentro e joga as redes para pescar." Tem quem ache que a carreira sacerdotal seja uma vida destinada unicamente à oração. Entretanto, a rotina dos seminaristas, jovens em descoberta da vocação, envolve muito tempo de estudo, trabalho e convívio social. Como que muitas pessoas têm visão de fora do seminário, o padre é aquela pessoa que reza a missa, às vezes não tem a diversão dele,
Então, até tem um certo bullying nessa questão. E o sacerdócio, ele não é assim. Não é só de atividades, digamos assim, religiosas, mas também de lazer. É um grupo que a gente vai estudando as questões da igreja, mas também da sociedade como um todo. Devagar vai o sol se escondendo. O Seminário São José, em Caxias do Sul, atualmente 12 jovens passam pela fase preparatória do sacerdócio. O Seminário Maior, como é conhecido, abriga seminaristas que estão na etapa do propedêutico, fase introdutória, e também os que cursam filosofia, a primeira das duas graduações que compõem a formação de um padre diocesano. Nós estudamos na universidade, cursamos o curso de filosofia lá, é um curso leigo da nossa Universidade de Caxias do Sul. Tem a teologia, que é a etapa que começa quando o seminarista conclui a filosofia, e por fim da teologia tem o ano pastoral, que o seminarista fica morando numa paróquia, acompanhando o trabalho dos padres, ainda como seminarista. O seminário é um tempo de amadurecimento, né? Então, aqui a gente vivencia aquilo que o padre faz no dia a dia, através das pastorais. Então, no final de semana, eu também vou para a paróquia Santa Fé, aqui no bairro Santa Fé, em Caxias, e lá nós temos também a oportunidade de estar junto com os padres no trabalho cotidiano do sacerdote. Embora a formação seja um dos pontos mais significativos da passagem pelo seminário, o tempo de preparação é marcado pelo trabalho social nas pastorais e pelo convívio entre os jovens seminaristas. Olha para o céu azul. Temos uma vida de jovens também, né? Nós temos os nossos momentos culturais, nós temos os nossos momentos de amizade, então a gente também tem esses momentos de jantas, de almoços, de convivência gratuita também, com os jovens do seminário, com os jovens de fora, com nossos amigos. Temos também os nossos passeios de lazer também, que difere mais essa questão do estudo e do trabalho, que ele é mais dirigido, né, para o estudo, para esse dom sacerdotal, que é a vida em favor do outro também, né? O seminário é o tempo e o espaço de encontro do seminarista com a vocação. O que Deus quer de nós? Qual é o nosso chamado? Tá aí. Trabalho lá no seminário? Um pouco, depende um pouco do dia. Como estão? Não, mas em geral são muito tranquilos. Claro, são 2 etapas na mesma casa. Significa dizer, temos o propedêutico, como foi comentado agora na reportagem, que é um ano introdutório ao seminário maior, uma etapa exigida pela igreja, seguido dos estudos filosóficos ou da etapa da filosofia, que também é outra etapa exigida pela igreja desde o século XVI, para a formação de todos os padres, né? Então, é um grupo relativamente grande, são 12 seminaristas que cursam essas 2 etapas, cuja função é, especialmente, discernir, é o caso do propedêutico, né? Introduzir no seminário maior e discernir um pouco melhor o chamado, o dom da vocação, e a filosofia é embasar pelo estudo do conhecimento humano, das capacidades humanas que temos, né? Para depois também trabalharmos melhor o estudo da fé, que é a teologia, né? Que é o estudo posterior à filosofia. Padre Leonardo, aqui a ética da Universidade de Caxias do Sul, a filosofia da Universidade de Caxias do Sul, ela é voltada para a ética, o que também contribui para a formação, né? E você tem mestrado em teologia, correto? Isso. O que a teologia estuda e o que um mestrado pode agregar também nas missas e com a comunidade em geral? Bom, a teologia tem muitas definições, né? Alguns diriam é o estudo de Deus, mas talvez a melhor definição seja o estudo da manifestação de Deus na história ou daquilo que nós chamamos de revelação, ou seja, o como Deus mostra-se para o ser humano, o como Deus age em meio ao ser humano e vai conduzindo a história humana. Então a teologia trabalha exatamente esta atuação de Deus, que não é apenas um mostrar-se, mas uma atuação enquanto salvação. O Deus que vem para nós, para nos salvar, para nos buscar. Mestrado em qualquer área, no caso da igreja, não apoiamos apenas estudar a teologia ou aprofundar a teologia, mas também a filosofia, a psicologia, a história e tantas outras áreas. Eles são importantes porque a igreja acredita que o estudo, o conhecimento, nos capacita ao diálogo com o mundo.
né? Quer dizer, desde os primórdios da Igreja, nós temos grandes escritores, estudiosos, teólogos, filósofos, enfim, historiadores. Santo Agostinho. Santo Agostinho, passando por Tomás e tantos outros grandes nomes da Igreja, estão nos mostrando que para dialogar com o mundo nós precisamos também estar neste meio do conhecimento. E passa pela academia. Perfeito, a gente retoma a conversa no próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo, mas antes vamos escutar a música do Ezequiel. Essa é do Padre Zezinho, é vocacional. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, de paz, de pão e de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Segue-me, escuto alguém a chamar. Sinto o peito arder, mexe comigo esta voz. Desconcerta as minhas certezas, faz-me repensar. O que importa buscar faz-me o sentido do meu viver. Sigo esta voz, posso saber quem é. Não sei bem ao certo, mas eu tenho fé. É Jesus quem chama, posso ver sua luz brilhar. Ah, ah, vem e segue-me. Ah, vem e segue-me. Estamos de volta com Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura.
Padre Daniel, nós escutávamos na reportagem os seminaristas falarem que sofrem até às vezes bullying e também estão um pouco na contramão. Antes a música do Padre Ezequiel que comentou que não temos tempo. Hoje as pessoas estão sem tempo às vezes até para a própria religião. Como tu vê isso, esses seminaristas procurando essa nova profissão, essa vocação, indo na contramão de muitos jovens que estão na correria, procurando outras atividades? Como você vê essa relação? É um sinal de esperança, né, que nós temos. Eu aposto que a sociedade toda vê como um sinal de esperança aqueles que querem fugir do supérfluo e de uma vida superficial e aprofundar no sentido da vida para uma busca mais intensa dos porquês da existência. E quando nós encontramos essa resposta em Jesus Cristo, nós temos aí uma âncora, algo muito sólido no qual sobre o qual nos debruçar. E a principal alegria de quem vai contramão, né, na contramão da sociedade, é levar esse Cristo que traz sentido para a vida de muitas pessoas. Eu recordo que quando eu estava, ainda antes de entrar no seminário, pensando o que fazer da vida, que foi durante os estudos de engenharia química, eu me enchia de atividades, né? Com pouco tempo para pensar. Chegava nos domingos à tarde, eu tentava tirar uma soneca, né? Dormir, tirar um cochilo para descansar, e eu não conseguia porque o coração palpitava. Era uma busca de algo que eu ainda não tinha encontrado a resposta. Depois tive coragem de abrir os ouvidos, né? Prestar atenção àquilo que Deus poderia estar chamando. Quando eu li um livro chamado Confissões de Santo Agostinho, que você citou há pouco, os meus olhos se abriram e aí eu decidi apostar em algo diferente, em algo que a sociedade não está tão acostumada. Na época eu estava fazendo um estágio em Londres, residi por 7, 8 meses naquela cidade, e quando eu retornei foi quase que um tempo de retiro, né, dos amigos, das atividades, e quando eu retornei tive a certeza de que, findando o curso de engenharia química, entraria no seminário porque queria levar essa alegria de anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas, e é uma vida que realiza. Olhando para jovens que estão no seminário, nós temos sim esperança, porque sabemos que eles vão frutificar muito na nossa sociedade. Vamos conversar com eles então. Um seminarista, como que é seu nome? É Luciano. Luciano, para ti, como que é a tua relação com outros jovens que não estão no seminário e a tua escolha também? Acho que é importante a gente colocar que quando a gente entra no seminário, a gente também não se fecha para o mundo, né? Mas a gente está sempre em sintonia, porque a gente traz um pouco dessa bagagem, né, que a gente viveu em casa, na infância, então com todas as amizades que a gente foi fazendo, e a gente vai procurar também criar mais amizades, não se restringindo somente aos colegas seminaristas, mas sim onde a gente está também aqui na faculdade, na universidade, enfim, nas paróquias, nas pastorais que a gente vai. Então, sempre procurar criar esse clima de amizade com as pessoas, porque é isso também a vida do padre, né? Uma vida de relação, não é uma vida somente fechada, né? Mas ele está sempre em relação, em comunhão com as outras pessoas. E para você, como foi a relação com a sua família, o apoio deles? Você é natural de que cidade? Eu sou natural de Paraí, uma cidade aqui do interior. Para mim, assim, eu sempre tive muito apoio da família, né? É uma cidade onde tem uma cultura vocacional bastante forte, né? O padre Ezequiel também pode comprovar isto, né? Por ser de lá também. Isto. Então, geralmente,
há sempre algum padre ou uma religiosa, um religioso nas famílias, né? Então isso também vai contribuindo para incentivar, né, os novos para que também busquem esse caminho. Então eu sempre tive, graças a Deus, o apoio da minha família. Maravilha, vou conversar com um colega teu aqui. Você é o? Sou o Eduardo. Eduardo, e os teus amigos, quando você comentou, falou para eles da tua decisão, como que eles reagiram? Ou você já sabia, foi desde o começo da tua infância? Como foi isso para você? Eles tiveram uma certa surpresa, diriam. E não trataram como algo natural, assim. Eles diziam, tu vai atrás dessa bobagem aí, tu vai ter que largar um monte de coisas e fica com nós e não sei o quê. Mas também tem aqueles que apoiam, com certeza. Tem aqueles que dizem, vai, que é um caminho bonito. Tem aqueles que olham e dizem, tu não vai ser padre. Tem aqueles que olham e dizem, tu tem cara de padre, né? E é interessante perceber essa questão que eles nos propõem, assim, também para pensarmos na nossa vocação. Que eles nos propõem coisas que são comuns aos jovens, que eles vivenciam. E eles propõem para nós, tu vai largar tudo isso para seguir um caminho diferente do que é comum? E nós, a partir desses questionamentos, nós também pensamos, eles vivenciam isso. Eu vi que eles vivenciam isso. Para mim, isso, eu vou vivenciar isso, vou querer largar isso. Como é que vai ser a minha vida quanto padre, quanto estar também longe, às vezes, dos amigos, das festas, das vivências que eles têm, que muitas vezes nós temos que abrir mão, nós temos que renunciar a várias coisas também para sermos padres, né? E eles percebendo essa tua dedicação, esse teu empenho, começam a respeitar e a entender mais. Sim, sim, com certeza. Eles compreendem quando eles percebem que, de fato, eu entrei no seminário, que no ensino médio eles diziam, quero ver se tu vai mesmo entrar no seminário. Quantos anos você tem? 18. Você tem 18 anos. Uhum. De que cidade você é natural? Sou de Bento Gonçalves, isso. Daí eles diziam, quero ver se tu vai entrar no seminário. E depois, quando se entra no seminário, eles já têm uma percepção diferente. E conforme a gente vai evoluindo com estágios, com experiências novas, mais próximas ao sacerdócio que a gente vai tendo, eles vão sim percebendo e também aceitando, né, a nossa escolha. Perfeito. Padre Ezequiel, antigamente muitas famílias tinham o costume de ao menos um filho ou algum membro da família dedicar à igreja. Você chegou a pegar um pouco desse processo? Como foi essa relação? Não, eu sou ainda mais jovem desse tempo. Mas lá no Paraí nós temos uma família que tinha 10 irmãos, 8 mulheres e 2 homens. Os 2 ficaram padres e as mulheres todas freiras. 10 pessoas. Para dizer que, naturalmente, em outros tempos as famílias eram maiores, a religiosidade era muito forte, a presença do padre na paróquia, na cidade, era uma presença significativa, e isso também não tem como não fazer os jovens pensar a partir também dessas situações, porque aquilo que nos faz pensar na vocação de padre, as mediações e os sinais são muito diferentes. Dizem que o Papa João Paulo, o João 23, não sei se foi, que ele foi no seminário porque lá se jogava muita bola e ficou Papa. Então, tem coisas que as motivações primeiras, elas podem ser muito tênues e os sentidos podem ser os mais diversos. Depois a pessoa vai concretizando esse caminho. O Papa que é torcedor do São Lourenço, né? Vocês têm time de futebol aqui, todos gostam de futebol? Mas olha, eu achei uma coisa tão interessante, claro, os seminaristas, os padres jogam bola, e esses dias eu estava num programa de televisão que eu, na verdade, apresento lá em Curitiba, e nós chamamos um grupo de padres, que é dos Legionários de Cristo, que eles fazem campeonato de futebol na frente das igrejas, com toda a estrutura, e reúnem 2, 3, até 5 mil jovens para fazer esse campeonato. Então a bola também sempre esteve ligada ao seminário e à vida. Agora ficou a pergunta, que time você torce? Mas eu sou gremista, né? Claro, gremista. Perfeito. Frei tem time também? Sim. Torço para o Criciúma. Criciúma, os colorados conhecem bem, né? Conhecem, Criciúma. Mas os gremistas também, porque o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil em cima do Grêmio, né? Então, a dupla Grenal não se dá muito bem, não. Maravilha. Frei Laércio, qual outro hobby que tu tem? Bom, eu gosto de jogar futebol. Né? De jogar futebol é o meu hobby preferido. Não tenho o dom da música. Né? Até aprendi a tocar violão por uma questão pessoal, porque assim, eu olhava para as comunidades,
a dificuldade que as comunidades têm de ter instrumentistas. Então, bom, aprendi a tocar violão e até ensinei 1 ou 2 pessoas com aquilo que eu consegui. Então, mais isso, mas o hobby mesmo é jogar futebol. Perfeito. Padre Josimar, quais são os compromissos, os votos hoje para a pessoa se tornar padre? O que ela tem que abdicar? Esta palavra abdicar é muito importante. Eu falaria até mais desta renúncia. É deixar coisas muito boas, por exemplo, uma família, uma esposa, sexo, uma profissão com talvez mais retorno financeiro, renunciar a coisas boas para permanecer com algo também muito bom. Não se trata de uma comparação de vocações. É melhor ser padre do que casar, ou é melhor contrair o matrimônio do que ser padre. São vocações, são chamados e dons distintos, mas que exigem uma renúncia. Quem é noivo, quem realiza o seu casamento, ele renuncia a tantas outras pessoas possíveis. E o ser padre, ele implica nisto, em renúncias, em colocar-se à disposição, inclusive para o local do trabalho, né? Não há um plano de carreira, não há um objetivo meramente pessoal, mas é um dispor-se a servir. E o Papa Francisco vem nos chamando a atenção também sobre isso, desta disponibilidade para servir, onde precisar. Por isso, não nos prendermos a projetos nossos, mas confiarmos na providência de Deus e da Igreja, de que é ela que vai também nos conduzindo. Então, nós abdicamos, nós renunciamos a tantas coisas boas para permanecer com algo também muito bom. Algo maior. Padre Daniel, os padres se aposentam? É uma ótima pergunta. Os padres, eles nunca deixam de ser padres, nem depois que morrem. Sacerdote para sempre. Mas quando se pergunta em aposentar, né? O meu pai, por exemplo, é aposentado, ele ainda atua em muitos serviços, faz serviço voluntariado. Então, o que é aposentar-se? Se é deixar de ser padre? Não, nunca se aposenta. Nós temos exemplos de padres. Padre Fábio Piazza, por exemplo, lá do Santuário de Caravaggio, ele, quantos anos de padre que ele vai fazer, vocês recordam? Mais de 60, 65 anos de padre, 96 anos. 90, então, não, ele tem 98. Ele 98, o padre Josimar foi colega dele. Isso. É um padre que ele tem toda essa idade, mas uma jovialidade. Quando você perguntou, o padre se aposenta, eu pensei logo nele. Não, não se aposenta. Alguns padres, porém, com algum problema de saúde, obviamente, eles estão em casas de descanso, né? Mas ainda plenamente sacerdotes e a serviço do povo. Padre Leonardo, será que essa receita é o vinho do padre, que dizem que é o melhor vinho que existe? Não, acredito que o vinho não faça isso, mas a Eucaristia, que é celebrada com o vinho, né, e com o pão, sim. Acredito que o alimento que traz a jovialidade para o sacerdote é exatamente o encontrar-se na vocação, entender, por exemplo, que a nossa vocação não é para nos fazer felizes, mas sim para alimentar o mundo com a presença de Deus. No entanto, nós recebemos a felicidade de Deus como um dom, a partir deste encontro, né, com a vocação. Padre Leonardo, os teus hobbies, a gente não falou sobre isso, o que tu gosta de fazer, você gosta de fazer nas horas vagas? Bom, nas horas vagas, que não são muitas, né, para quem está no seminário, os meninos aqui saem bastante bem. Podem entregar também, não tem problema. O que eu costumo fazer, o que eu gosto muito de fazer é ler, né, atividade do estudo. Gosto muito de estar com os amigos,
né? Tenho muitos amigos e muito bons amigos e gosto de fazer exercício, especialmente são esses 3 hobbies que eu tenho mais comuns, assim, né? Não tenho lá grandes atividades estranhas, não, gosto mais do comum. E gosto de estar muito por casa, sou muito caseiro. Padre Daniel, quais são as suas atividades na folga? Na folga, nas raras folgas, né? Atuar em paróquia também é bastante desafiador, temos pouco tempo livre, mas eu gosto de caminhar ao ar livre, gosto de ler e gosto de jantar com amigos, estar com amigos, mas um hobby que eu cultivo nas férias é viajar. Gosto muito de conhecer lugares novos, pessoas novas, culturas novas. A gente acaba sempre expandindo aquilo que nós conhecemos e nos tornando mais humanos, né? O Padre Jacimar não falou das suas atividades nos momentos de folga. Isso, eu trabalho no Santuário de Caravaggio, tenho este privilégio e nas horas de folga aproveito para caminhar. Caravaggio é um espaço bem especial também para caminhar. Eu caminho quase todos os dias, entre 10 e 15 quilômetros, né? E estou aprendendo a andar de skate. Olha só. Temos outra pauta então para você retornar aqui. Vamos falar o reitor do santuário, que é meu colega, o padre Gilney, ele disse que eu não devo andar de skate antes da romaria, porque vai que... É perigoso, mas não caí ainda. Ótimo. A gente agradece a participação de todos vocês. Espero que o pessoal aí de casa tenha conhecido um pouco mais dessa profissão, dessa vocação. A gente encerra o Rede de Olhares de hoje ao som do padre Ezequiel Dalpozo. Estava bem difícil de levar, luz não conseguia vislumbrar, noites mal dormidas a pensar, as feridas eu precisava cicatrizar. Foi quando encontrei a tua força a me dizer: estou aqui. Quando na humildade abandonei as pretensões, se encontrei, deixei-me achar e percebi: tu és meu Deus, eu sou teu filho, és meu Senhor. Mergulhado em lama eu te encontrei, amor maravilhoso experimentei. Fraco mais que forte me tornei, tua graça eu deixei agir em mim. Foi quando encontrei a tua força a me dizer: estou aqui. Quando na humildade abandonei as pretensões, se encontrei, deixei-me achar e percebi: tu és meu Deus, eu sou teu filho, és meu Senhor.